Eu entreguei o envelope com a mão tremendo. Ali dentro estava o resultado do teste de DNA que o meu noivo, o André, me obrigou a fazer. Aquela noite, a noite em que tudo aconteceu, a noite que eu tento apagar da memória, tinha deixado uma marca dentro de mim. E ele, em vez de me apoiar, me olhou com desconfiança. Ele rasgou o papel sem nenhuma delicadeza. Os olhos dele correram pelo texto, e o sorriso que apareceu no rosto dele foi a coisa mais cruel que eu já vi. Negativo! Ele gritou com um alívio que me partiu em 1000 pedaços. Eu sabia! Eu sempre soube que esse filho não era meu. Ele jogou o resultado no chão, bem na minha frente. E, para piorar, nem fechou a porta. Atravessou o corredor e bateu na porta da nossa vizinha, a Flávia. Ela abriu com um sorrisinho que dizia tudo. Da minha janela, eu vi a luz do apartamento dela acender. Escutei a música começar. Eles estavam comemorando a minha dor. Mas enquanto as lágrimas desciam, uma calma gelada tomou conta de mim, porque eles estavam comemorando a maior mentira da vida deles. E quem armou tudo fui eu. O bebê é seu, André. E essa sua festinha é só o começo do seu inferno. Essa foi a noite em que a mulher que eu era morreu, para outra nascer no lugar. Se você já sentiu na pele o gosto amargo de ser traída, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque você vai querer estar comigo quando essa conta finalmente chegar. E me diz aí nos comentários, de que cidade você está assistindo essa farsa toda? Sabe, antes de tudo isso, a minha vida parecia um roteiro de comédia romântica daquelas bem clichês. Eu e o André, a gente era aquele casal de propaganda de margarina. A gente se conheceu no trabalho, ele com aquele jeito charmoso, sempre com uma piada na ponta da língua, me trazia café do jeito que eu gostava, sem eu nem precisar pedir. Eu caí feito uma pata, né? A gente acha que encontrou o homem da nossa vida, que vai construir uma família, envelhecer junto. Eu realmente acreditava nisso. A gente noivou numa viagem pra praia, com direito a ele se ajoelhando na areia e tudo. Foi lindo, e por um tempo pareceu de verdade. O passo seguinte foi o apartamento. A gente passou meses procurando o nosso cantinho. Lembro do dia que a gente achou esse. A gente entrou e a luz do sol batia na sala. Parecia que o lugar estava abraçando a gente. É aqui, ele disse, me rodopiando no meio da sala vazia. É aqui que a gente vai ser feliz, meu amor. E eu, boba, acreditei. A gente pintou as paredes, montou cada móvel com as próprias mãos, brigando por causa de um parafuso aqui, rindo por causa de uma prateleira torta ali. Cada detalhe tinha a nossa história. Foi nessa época que a Flávia apareceu. Ela morava no apartamento da frente. Se apresentou como a síndica gente boa do prédio, trazendo um bolo de boas-vindas. Parecia um anjo. Qualquer coisa que precisarem, tô aqui, ela dizia, com aquele sorriso largo. E ela estava mesmo. Sempre. Se faltava açúcar, ela tinha. Se o André precisava de uma furadeira, ela aparecia com a caixa de ferramentas completa. Eu não via maldade. Achava que era só o jeito dela, prestativa, sabe? Hoje eu vejo que a prestatividade dela tinha um foco muito específico. O meu noivo. Eu estava tão cega, tão envolvida nos planos do casamento. O vestido já estava escolhido. Um modelo tomara que caia que o André tinha dito que eu ficaria uma princesa. Os convites estavam na gráfica, com nossos nomes em letras douradas. Nossas famílias estavam nas nuvens. Minha mãe já tricotava um sapatinho de lã azul, dizendo que era para dar sorte, pro primeiro neto. A vida era perfeita, perfeita demais. Era um castelo de cartas, lindo de se ver, mas bastava um sopro mais forte para tudo vir abaixo. E o sopro veio, só que não foi um sopro, foi um furacão. E ele veio de dentro da minha própria casa. A gente nunca pensa que o monstro pode dormir do nosso lado, né? A gente briga, discute, todo casal faz isso. Mas tem um limite, tem uma linha que nunca, jamais pode ser cruzada. E o André cruzou. A mudança dele não foi do dia pra noite. Foi sutil. Primeiro, umas piadinhas que me diminuíam na frente dos amigos. Depois, um controle sobre a minha roupa, meu batom. Não precisa de tudo isso, né? Ele dizia, com um sorriso que já não era mais charmoso. Era outra coisa. Eu fui deixando passar, relevando, achando que era estresse do trabalho, preocupação com as contas do casamento. A gente sempre arruma desculpa para quem a gente ama. Não é o nosso maior erro? A noite que tudo mudou, começou com uma briga boba, por causa de uma mensagem de um colega de trabalho no meu celular.
Ciúme. Um ciúme doentio, que eu nunca tinha visto. A voz dele mudou. O olhar dele ficou frio. E ele me encurralou. Eu disse não. Eu lembro de ter dito não várias vezes. Eu pedi para ele parar. Mas a minha voz não foi ouvida dentro do nosso próprio quarto. O que aconteceu ali, entre aquelas 4 paredes que eu mesma ajudei a pintar, não foi amor. Foi posse. Foi a coisa mais feia e humilhante que um ser humano pode fazer com o outro. E o pior de tudo? Foi o silêncio que veio depois. O silêncio dele. Ele simplesmente virou pro lado e dormiu. Como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, de olhos abertos no escuro, sentindo o corpo todo doer. Mas a dor da alma era 1000 vezes pior. Eu senti que tinha um completo estranho na minha cama. No dia seguinte, ele agiu como se estivesse tudo bem. Me deu bom dia, perguntou o que eu queria de café da manhã. E aquele teatro da normalidade foi quase tão violento quanto a noite anterior. A partir dali, a nossa casa virou um campo minado. Eu parei de sorrir, parei de sentir. O toque dele me dava arrepio. A confiança não tinha só sido quebrada, ela tinha sido exterminada. Eu estava planejando como sair dali, como acabar com tudo, quando comecei a passar mal. Os enjoos, o cansaço, quando eu vi aqueles 2 risquinhos no teste de gravidez, meu chão sumiu. Não teve alegria, não teve emoção. Eu senti um pânico gelado, porque aquela não era a prova do nosso amor. Era a prova viva daquela noite. A cicatriz que ele deixou em mim tinha ganhado vida e estava crescendo aqui dentro. Eu levei alguns dias para criar coragem. Cada manhã, eu acordava e pensava, hoje eu conto. Mas aí, eu olhava para ele, pro jeito que ele mal me encarava, e a coragem sumia. Como eu podia falar da vida que crescia dentro de mim para um homem que tinha matado todo o amor que eu sentia por ele? Mas a barriga não ia esperar a minha coragem, né? O tempo estava passando. Eu escolhi uma noite em que as coisas pareciam menos piores. A gente tinha jantado em silêncio, como sempre, e ele estava na sala vendo TV. Eu parei na frente dele, com o coração parecendo uma escola de samba na garganta. André, a gente precisa conversar, eu disse. Ele nem tirou os olhos da tela. Fala. Aquilo me deu um ódio. Eu desliguei a televisão. Aí ele me olhou. O que foi, Patrícia? Que drama é esse agora? Eu respirei fundo e soltei de uma vez. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Ele ficou me olhando, piscando como se eu tivesse falado em outra língua. E então veio a primeira facada. Ele riu. Um riso sem humor nenhum. Grávida? Como assim grávida? A pergunta já era uma acusação. Grávida, André. A gente... Aconteceu. Você sabe. Ele se levantou. Começou a andar de um lado para o outro. Não. Você deve estar enganada. Fez o teste direito? Comprou na farmácia certa? Ele me tratava como se eu fosse uma idiota. Uma criança que não sabia o que estava fazendo. Eu mostrei o exame para ele. Ele olhou para o papel como se fosse lixo. Isso não prova nada. Tem alguma coisa errada. A frieza dele era de gelar a espinha. Eu tentei argumentar. Tentei apelar para o homem com quem eu ia me casar. Mas ele não estava mais ali. No lugar dele, tinha um estranho calculista. E foi aí que ele soltou a bomba. Olha, é o seguinte, ele disse, parando na minha frente. Pra gente continuar com esse casamento, pra gente seguir em frente, a gente vai fazer um teste de DNA. Assim que o bebê nascer, eu senti o meu chão sumir. Ele não estava pedindo. Ele estava me dando uma ordem. Ele estava me humilhando da forma mais profunda possível, duvidando de mim, me acusando sem dizer uma palavra. Ele não só tinha abusado do meu corpo, agora ele estava abusando da minha honra. Naquele exato instante, o restinho de sentimento que eu ainda lutava para manter por ele virou pó. A dor que eu sentia, aquela dor de vítima, começou a se misturar com uma raiva, uma fúria que eu nunca tinha sentido na vida. Era a prova que eu precisava. Não a prova de que o filho era dele, mas a prova de que ele era um canalha. Eu não respondi nada. Fiquei parada, vendo ele voltar a sentar no sofá, como se tivesse resolvido a coisa mais simples do mundo. Eu fui pro nosso quarto, que agora era só meu, e tranquei a porta. Passei a noite em claro. A frase dele, a gente vai fazer um teste de DNA,
Ecoava na minha cabeça sem parar. Era uma sentença. Ele tinha me julgado e me condenado sem direito à defesa. No dia seguinte, ele colocou uma caixinha branca em cima da mesa da cozinha, o kit para a coleta do material. Ele deixou ali, no meio do caminho, como um troféu da desconfiança dele. Toda vez que eu passava, aquele objeto me encarava, me chamando de mentirosa, de qualquer coisa. Eu chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de solidão. Chorei por ter amado aquele homem. Pensei em fazer as malas e sumir, ir para a casa da minha mãe, para qualquer lugar longe dali. Deixar ele com a dúvida dele, com o veneno dele, para sempre. Mas aí, eu olhava para minha barriga, ainda discreta, e pensava nessa criança. Que culpa ela tinha? Ela não merecia nascer com essa mancha, com essa dúvida lançada pelo próprio pai. E eu? Eu não merecia carregar essa humilhação pro resto da vida. Eu não era uma vítima que ia fugir. A raiva secou minhas lágrimas. Eu sentei na mesa, peguei aquela caixa na mão. Eu a abri. Olhei as instruções, os cotonetes, os tubinhos, a arma que ele queria usar contra mim. Foi ali, naquele momento, que a ideia surgiu. Foi como um raio no meio da escuridão. Uma clareza absurda, gelada. Eu estava olhando a minha lista de contatos no celular, procurando o número de uma advogada, quando eu vi o nome, Beto Laboratório. O Beto, um amigo antigo da família, que trabalhava num dos maiores laboratórios da cidade. Uma luz se acendeu. Uma luz perigosa, mas brilhante. Ele queria uma prova? Ele queria um resultado? Eu podia dar um resultado para ele, um que eu mesma iria escolher. O plano começou a se formar na minha mente, peça por peça. Eu não ia fugir, eu não ia brigar, eu ia concordar, eu ia fazer o jogo dele, mas com as minhas regras. Eu ia deixar ele coletar o material dele, o meu e o do bebê. Mas o que ia chegar no laboratório com o nome dele? Ah, isso era outra história. Naquela cozinha, olhando para aquele kit de DNA, a mulher chorosa e magoada morreu de vez. No lugar dela, nasceu uma estrategista. Eu olhei para aquela caixinha e, pela primeira vez, eu sorri. Um sorriso que não tinha nada de feliz. Era um sorriso de quem tinha acabado de encontrar o caminho. Ele quer um resultado? Ótimo. Eu vou dar um resultado que ele nunca, nunca mais vai esquecer. O dia da coleta foi um dos mais teatrais da minha vida. Eu agi como a noiva magoada, mas resignada. Deixei ele fazer tudo do jeito dele. Ele mesmo fez a coleta do material do bebê, com um cuidado que parecia mais o de um perito criminal do que o de um pai. Eu via no rosto dele a certeza de que ia se livrar de um problema. A Flávia, a vizinha solícita, até apareceu na nossa porta para perguntar se estava tudo bem, com uma cara de preocupação que dava vontade de vomitar. Ela já sabia de tudo, claro. A cumplicidade dos dois era tão óbvia que chegava a ser ridícula. Eu fingi que estava abalada. Chorei um pouco, fiz o meu papel. O André lacrou os envelopes e disse que ele mesmo levaria ao laboratório no dia seguinte. Para não ter erro, ele falou, me olhando de um jeito que insinuava que eu poderia sabotar o processo. Mal sabia ele que a sabotagem já tinha acontecido. No dia anterior, eu tinha encontrado o Beto. Expliquei uma parte da história, a parte da humilhação, da necessidade de um tempo. Ele, como um bom amigo, entendeu o que eu precisava sem que eu tivesse que desenhar. A troca foi simples. A amostra do André foi para o lixo, e a amostra de um outro cliente aleatório, um caso de paternidade já confirmado como negativo, foi etiquetada com o nome dele. Era arriscado, mas a raiva me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Quando o resultado chegou, semanas depois, eu deixei o envelope na mesa para ele. Eu queria ver a reação. Foi exatamente a cena que contei no começo. A alegria cruel, o alívio de se ver livre. Ele jogou o papel no chão e eu o peguei. Guardei aquele "não é o pai" como se fosse um troféu. Enquanto ele corria para o apartamento da Flávia para comemorar, eu não senti tristeza. Eu senti poder. Eu estava no controle. Da minha janela, eu via as sombras deles, a música alta, a festa da mentira. Cada risada que eu ouvia do outro lado do corredor era um prego a mais no caixão que eu estava construindo para ele. Eles brindavam a minha suposta traição.
E eu, no silêncio do meu apartamento, brindava a inteligência que ele tanto subestimou. Aquele resultado negativo não era o fim da história. Era o tiro de largada. A primeira peça do dominó tinha acabado de cair, e eu mal podia esperar para ver o resto desmoronar. A semente da paranoia que eu plantei naquela noite ia crescer junto com a minha barriga. Os meses seguintes foram um jogo de xadrez. André e Flávia assumiram o namoro logo depois, achando que estavam por cima. Perfeito. Era exatamente o que eu queria. Tirei o anel de noivado, fiz o papel da mulher que seguiu em frente. Mas eu não fui embora. Continuei no apartamento, dizendo que precisava de um tempo para achar outro lugar, que não era fácil fazer mudança grávida e sozinha. Eles tiveram que me engolir. E cada encontro no elevador, na garagem, era uma pequena tortura. Para eles, não para mim. Eu sorria. Um sorriso sereno, calmo. Eu passava a mão na minha barriga, que crescia a cada dia, e olhava para eles. Que bom que vocês se encontraram. Fico feliz que o André tenha alguém como você agora, Flávia. Eu dizia, com a maior sinceridade fingida do mundo. O veneno estava na doçura. A Flávia ficava sem graça. O André desviava o olhar. Eles queriam que eu surtasse, que eu gritasse, que eu fizesse um escândalo. Mas eu lhes dei a minha paz. E nada desestabiliza mais um culpado do que a paz da sua vítima. Eu usava o conhecimento que eu tinha do André contra ele. Sabia que ele odiava o cheiro de um determinado amaciante de roupas. E passei a usar só aquele. O corredor ficava com o perfume que ele detestava, um lembrete constante da minha presença. Eu pedia ajuda aos vizinhos para carregar uma sacola, coisas pequenas, e agradecia alto, dizendo como era bom ter gente de confiança por perto. Cada gesto era calculado. Eu queria que a vida deles a dois fosse assombrada pela minha imagem, pela minha barriga, pela injustiça que eles sabiam que tinham cometido. Eu via a paranoia se instalar nos olhos do André. Ele começava a me olhar diferente, com uma ponta de dúvida. Será que ele tinha feito a coisa certa? A Flávia, por outro lado, ficava cada vez mais irritada com a minha presença calma. Eles estavam num relacionamento que nasceu de uma traição, de uma mentira. E isso não tem como dar certo. A base já é podre. Eu era o espelho que refletia essa podridão todos os dias. Minha vingança não era barulhenta. Era um cerco, silencioso, constante e sufocante. Eu estava cozinhando eles em fogo baixo, esperando o momento certo para aumentar a temperatura e fazer tudo ferver. E esse momento estava chegando, junto com o dia do parto. O grande dia chegou. E não foi o do parto. Esse eu guardei só para mim. O grande dia foi o chá de fraldas, que a Flávia, com toda a sua cara de pau, organizou para eles. Isso mesmo, ela engravidou. Uns 4 meses depois de toda a confusão, ela apareceu com a novidade. André seria pai, mas do filho dela. A ironia era tão grande que eu tive que rir. Eles organizaram uma festa enorme no salão do prédio. Convidaram amigos, família, todos os vizinhos. Era a coroação do casal perfeito, a celebração da nova família feliz. E claro, eu fui convidada. A Flávia me entregou o convite em mãos, com um olhar de vitória, como quem diz, eu venci. Ela achava que eu não iria, que eu não teria coragem de encarar a felicidade deles. Coitada! Eu passei semanas me preparando para aquele dia. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido que marcava bem a minha barriga de quase 9 meses. Elegante, impecável. Eu não era a ex-noiva largada. Eu era uma mulher prestes a ser mãe. A festa estava no auge. Risadas, música, presentes. André estava radiante, passando a mão na barriga da Flávia, posando para fotos. Ele me viu entrar e seu sorriso vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Eu cumprimentei algumas pessoas, sorri, peguei um copo de água e esperei o momento certo. O momento dos discursos. Quando o André pegou o microfone para agradecer a todos e se declarar para a mulher da sua vida, eu soube que era a hora. Esperei ele terminar. Quando todos aplaudiram, eu caminhei lentamente até ele. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos em mim. Eu peguei o microfone da mão dele com uma calma que assustou até a mim mesma. Que lindo, André. Fico muito feliz por vocês. E falando em família, em filhos, eu trouxe um presente para você também. Eu tirei um envelope da minha bolsa. Não era um envelope qualquer.
Era o envelope timbrado do mesmo laboratório, com o resultado do verdadeiro teste de DNA. Eu sei que você adora testes de paternidade, eu disse, e a boca dele secou. Aquele primeiro, acho que houve um engano, mas não se preocupe. Eu pedi uma contraprova. Este aqui tem o resultado correto. Quer ler em voz alta para os seus amigos e sua família? Ou prefere que eu leia? Eu abri o envelope e li em alto e bom som. Probabilidade de paternidade: 99,99%. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Eu me virei para a Flávia, cujo rosto tinha perdido toda a cor. Parabéns, querida. Você não está grávida do seu namorado. Você está grávida do namorado da sua vizinha. E agora, ele tem 2 filhos para criar. Eu coloquei o exame na mesa do bolo, bem ao lado de um sapatinho de lã azul. Aproveitem a festa. E saí. Deixei o caos para trás. Eu não precisei fazer mais nada. Apenas observar. De camarote. O resto da festa, eu soube depois, foi um show de horrores. Gritos, acusações, a família do André virando as costas para ele, os amigos sem saber onde enfiar a cara. A Flávia teve um ataque de nervos. O castelo de cartas deles não só desmoronou, ele implodiu. Nos dias seguintes, o meu telefone não parava. Eram ligações do André, mensagens desesperadas. Primeiro, eram acusações. Você me enganou. Você armou para mim. Depois, vieram as súplicas. Patrícia, pelo amor de Deus, me atende. A gente precisa conversar. Eu não sei o que fazer. Eu não atendi nenhuma vez. O silêncio, minha amiga. O silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Ele queria conversar agora? Agora que a mentira dele tinha sido esfregada na cara de todo mundo? Tarde demais. Eu o observei de longe, pela janela. Vi a Flávia saindo do apartamento com malas, chorando. Vi a mãe dele vindo ter uma conversa séria, apontando o dedo na cara dele. Vi ele sentado na varanda, sozinho, com a cabeça entre as mãos. A queda foi brutal. No trabalho, a história se espalhou como fogo, e a imagem de bom moço dele foi pro ralo. Financeiramente, a conta chegou. 2 filhos, 2 pensões, 2 processos. Ele perdeu o chão. Ele perdeu a namorada, o respeito da família, a reputação. Ele perdeu tudo o que ele achava que tinha conquistado passando por cima de mim. A minha vingança não foi só expor a verdade. Foi deixar a própria verdade fazer o trabalho sujo. As consequências dos atos dele foram a sua verdadeira punição. Eu não precisei mover um músculo a mais. Eu só precisei dar o empurrão inicial e assistir ao efeito dominó. Enquanto ele se afogava no pântano que ele mesmo criou, eu estava arrumando o quarto do meu filho, focada no que realmente importava. A ruína dele era a trilha sonora da minha paz. Meu filho nasceu numa manhã de terça-feira. Foi um parto tranquilo, e no momento em que eu peguei aquele pacotinho no colo, o mundo lá fora, com todo o seu barulho e sua sujeira, desapareceu. Eu o chamei de Heitor, que significa aquele que guarda, aquele que retém o inimigo. Achei que combinava, porque ele, sem saber, me deu a força para guardar a mim mesma, para me proteger. Enquanto eu vivia meus primeiros dias de mãe, naquela bolha de amor e cansaço, as notícias do mundo do André chegavam aos poucos, como ecos de uma guerra distante. A Flávia, eu soube por uma vizinha, voltou para a casa dos pais em outra cidade. O namoro de conto de fadas não resistiu à primeira tempestade de realidade. Ela, claro, entrou na justiça pedindo pensão, e a briga entre os 2 advogados virou a fofoca do prédio. A família do André, que antes me adorava, agora me olhava com uma mistura de pena e medo. A mãe dele até tentou me ligar uma vez, acho que para pedir desculpas em nome dele, mas eu não atendi. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Eu precisava de paz, e a família dele era um lembrete constante da dor. A queda do André foi exatamente como eu imaginei, lenta e completa. Ele tentou me abordar uma vez, na saída do supermercado. Estava mais magro, com olheiras fundas, a sombra do homem arrogante que ele tinha sido. Patrícia, por favor, 5 minutos. Ele pediu, com a voz embargada. Eu não parei, apenas o olhei, ajustei o Heitor no meu colo e continuei andando até o meu carro. Não por ódio, mas por indiferença. Ele tinha se tornado um estranho para mim, um fantasma de um passado que eu já tinha superado.
A última vez que tive notícias diretas dele foi através de um e-mail longo, quilométrico. Uma mistura de pedido de perdão, acusações e autocomiseração. Ele dizia que eu tinha destruído a vida dele, que ele tinha perdido tudo, que a Flávia o infernizava, que ele não sabia como seria pai de 2 crianças em cidades diferentes. Ele queria me culpar pela bagunça que ele mesmo criou. Eu li as primeiras linhas e senti um cansaço profundo. Não respondi, apenas arrastei o e-mail para a lixeira. Essa foi a minha resposta final. A minha vitória não foi ver a ruína dele. A minha vitória foi construir a minha paz, em cima dos escombros da mentira dele. Foi olhar para o meu filho e ver um futuro, não um lembrete do passado. Hoje, eu moro em outro bairro, num apartamento que tem a minha cara, o meu cheiro, um lugar onde só entra quem eu quero. André cumpre as obrigações financeiras dele. Obrigado pela justiça. Ele vê o Heitor de vez em quando, sob a minha supervisão. Nesses encontros, ele mal me encara. É um homem quebrado, assombrado pelos próprios erros. Eu não sinto pena, nem raiva, nem nada. Ele é apenas o pai biológico do meu filho. A história termina assim, sem fogos de artifício, apenas com o silêncio da ordem restabelecida. Eu olho para a minha vida agora, para a risada do meu filho, e tenho a certeza mais absoluta do mundo. No final, cada um teve exatamente o que merecia. Ele ficou com a sua verdade amarga. Eu fiquei com a minha. E a minha verdade, hoje, sorri para mim todos os dias. E assim a poeira baixou. Minha história teve um ponto final, mas eu sei que a ferida da traição, da humilhação, é uma história que não acaba para muitas de nós. Fica aquela cicatriz que, de vez em quando, coça para lembrar que esteve ali. E agora, com tudo que vocês ouviram, eu quero jogar a pergunta para vocês, de coração aberto. No meu lugar, o que você faria? Eu sei que tem muita gente que vai dizer: Patrícia, vingança nunca é bom, envenena a alma. E talvez envenene mesmo. Mas eu pergunto, e ser humilhada? E ser desrespeitada dentro da sua própria casa? E ter sua honra colocada em dúvida pelo homem que deveria te proteger? Isso não envenena também? Eu passei muitas noites em claro pensando nisso. Se eu deveria só pegar minhas coisas, ir embora e deixar a verdade morrer comigo. Mas eu cheguei à conclusão de que o que eu fiz não foi por vingança. Foi por justiça. Foi sobre não deixar que a narrativa de um homem mentiroso se tornasse a minha realidade. Foi sobre olhar para o meu filho no futuro e poder dizer a ele que a mãe dele não fugiu, não se escondeu. Ela lutou pela sua dignidade com as armas que tinha. Essa jornada me ensinou que a nossa maior força não aparece quando a vida está boa. Ela aparece quando a gente está no fundo do poço, quando a gente acha que não tem mais para onde ir. É nesse momento que a gente descobre uma leoa dentro da gente, uma mulher que a gente nem sabia que existia. Se você que está me ouvindo agora está passando por uma situação que te faz sentir pequena, desrespeitada, invisível, se tem alguém tentando apagar a sua voz e contar a sua história por você, escuta bem o que eu vou te dizer. A sua dor é real. A sua intuição não está louca. E você é muito, mas muito mais forte do que imagina. Por isso, eu quero que esse espaço aqui embaixo, nos comentários, seja mais do que um lugar para opinar. Quero que seja uma corrente de apoio. Conta a sua história se você se sentir à vontade, ou simplesmente deixe uma palavra de força para outra mulher que desabafou. Vamos mostrar umas para as outras que ninguém está sozinha nessa. Compartilhe esse vídeo, não como uma fofoca, mas como um lembrete. Um lembrete de que é possível, sim, dar a volta por cima. De que a gente pode, sim, reescrever o nosso próprio final. Eu vou ler cada comentário, cada desabafo. Obrigada por me ouvirem, por me darem esse espaço. A gente se encontra na próxima história, no próximo desabafo. Até lá, se cuidem. E nunca, nunca deixem ninguém apagar o brilho de vocês.